É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A primeira volta das eleições presidenciais confirmou tendências que vinham a ser ensaiadas nas legislativas, mas libertaram-na numa disciplina partidária que parece cada vez mais artificial. O que saiu da primeira volta foi uma fragmentação da direita, voto útil à esquerda, normalização da extrema-direita e um eleitorado cada vez mais solto, mais tardio nas decisões e menos fiel às siglas. Pela primeira vez em 50 anos, os candidatos apoiados pelo PS e pelo PSD não chegam a conquistar metade do eleitorado. O centro político, que durante décadas estruturou a democracia portuguesa, já não organiza o voto como organizava. A direita estilhaçou-se, o PSD perdeu a capacidade de hegemonia no seu próprio campo, o Chega deixou de ser um tabu para uma parte relevante do eleitorado conservador e o espaço político do PS surge para muitos menos como projeto político do que como garante de estabilidade. Outras coisas mostram-se mais estáveis do que se pensava. Ser socialista não é, afinal, estigma eterno e a independência partidária não chega para ganhar eleições presidenciais. Para perceber o que mudou na sociologia do voto, no sistema partidário e nos próprios limites da análise eleitoral, o meu convidado deste episódio é Pedro Magalhães, uma visita assídua do Perguntar Não Ofende nos balanços eleitorais. Investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorado pela Ohio State University, antigo diretor do Centro de Sondagens da Universidade Católica, tem estudado ao longo das últimas décadas o comportamento eleitoral, opinião pública e sistemas políticos comparado e é uma das vozes mais consistentes na leitura dos ciclos políticos portugueses. Na próxima hora, tentaremos perceber se estamos perante uma crise conjuntural ou uma transformação estrutural da democracia portuguesa. E que pistas isto nos dá para a segunda volta? E até que ponto continuamos a ter instrumentos para a compreender? Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado, Pedro Magalhães, por teres vindo aqui mais uma vez para nos ajudar a ler os resultados eleitorais. Obrigado pelo convite. Pela primeira vez em 50 anos, o candidato apoiado pelo PS e pelo PSD, os dois candidatos, somados não chegam a metade do eleitorado. É um efeito típico das presidenciais, mais livres, mais personalizadas, ou a confirmação de que os partidos centrais perderam capacidade de fidelizar o eleitorado, ou pelo menos do orientar para um determinado tipo de voto? Bem, é verdade que estas eleições colocaram esse fenómeno num ponto, vamos dizer, extremo. Que fenómeno é esse? Se nós olharmos para os candidatos que foram apoiados por, vamos dizer, os partidos do sistema partidário original, os partidos que concorreram em 75, por exemplo. São, neste momento, 3, não é? Sim, nós víamos que ao longo do tempo, em particular desde as eleições de 2001, elas começavam a perder, os candidatos apoiados por esses partidos começaram a perder votos, começaram a perder peso. Eu recordo, por exemplo, que há fenómenos anteriores de candidatos independentes ou de candidatos que, estando ligados a partidos, não concorreram com o apoio desses partidos. Manuel Alegre, Fernando Nobre. Exatamente. Portanto, esse fenómeno vinha... Agora, esse fenómeno é muito amplificado. Silva, já agora tínhamos esquecido, mais antigo ainda. Claro. Esse fenómeno é muito amplificado nesta eleição por virtude, obviamente, da própria mudança do sistema partidário. O sistema partidário português mudou, já não é o mesmo. Não é? Em particular com o protagonismo de partidos como o Chega, mas não só, também com a Iniciativa Liberal, também com o LIVRE.
o sistema partidário mudou a partir de 2019 e essa mudança tem-se vindo a acentuar cada vez mais. Portanto, é natural que depois, nas presidenciais, onde a identificação partidária não é irrelevante, apesar de tudo, continua a não ser irrelevante. Nós vemos, por exemplo, que seguro... Já agora quem vai à segunda volta é um líder e um ex-líder partidário. Claro. E mesmo, digamos, dos partidos... o Partido Socialista, por exemplo, seguro conseguiu reter muito do voto das pessoas que tinham votado no Partido Socialista na anterior eleição. Ao contrário, aliás, do que se previa inicialmente. Claro. Aqui, digamos, o fenómeno onde isso se estilhaça de alguma forma é entre os eleitores que votaram na AD. E, de facto, esses eleitores repartem-se por uma série de outros candidatos e não não concentram o seu voto no candidato apoiado pelo PSD. Nós mais à frente vamos falar especificamente do Luís Marcos Mendes e também do Coutinho Figueiredo. Uma parte do eleitorado, agora que deixamos segurar um bocadinho aqui no Seguro, Sim. Uma parte do eleitorado do Seguro vem da AD. Segundo se viu, são 17, não é uma parte muito grande, mas é relevante. 17% do eleitorado da AD vai para Seguro. Ainda assim é o terceiro candidato que mais voto vai buscar. O PS não está a ser empurrado pelo próprio... Isto aqui é um pouco mais de análise dos efeitos que isto tem. Se o PS não está a ser empurrado pelo próprio eleitorado para uma posição cada vez mais central, menos dependente da sua esquerda. Ou seja, se podemos estar num regresso a uma ideia do bloco central, não por acordo do aparelho, mas imposto pela própria sociologia eleitoral dos partidos, dos candidatos e dos partidos. Eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta porque há uma resposta completamente alternativa a essa e que não exige nenhuma dessas transformações e que é parte dos eleitores da AD, apercebendo-se de que Marcos Mendes não tinha hipótese e tendo eles próprios posições mais, vamos dizer assim, moderadas do ponto de vista ideológico, decidiram votar em António José Seguro na última semana para contrariar um possível resultado de André Ventura. Isso é perfeitamente plausível. Eu não sei se isso aconteceu ou não. Claro, ou até para não querer, provavelmente alguns não quereriam uma segunda volta com o Coutinho de Figueiredo porque não se sentem... Há provavelmente eleitores do PSD que se sentem mais próximos de António José Seguro do que Coutinho de Figueiredo. Uma das coisas que nós sabemos é que os eleitores, quer os eleitores da AD, quer os eleitores do PS, são muito heterogéneos do ponto de vista ideológico. São partidos que vai quase da esquerda radical ao centro-direita ao Partido Socialista para usar aquela linguagem da ciência política, são há muito tempo partidos catch-all, são partidos que apanham uma coligação muito difusa. E outra coisa que nós sabemos, tu falaste no início da decisão tardia, nessa decisão tardia, quando olhamos para os 30% de votantes nesta eleição que dizem ter decidido na última semana, António José Seguro tem uma vantagem enorme. Portanto, houve uma concentração final em António José Seguro, que obviamente nós sabemos ter vindo... O que é que explica esse voto tão tardio? Muito mais tardio do que é decisão habitual. Tardia? Sim. Bem, em parte nós temos que nos lembrar que a identificação partidária em Portugal, ao contrário do que se passa nos Estados Unidos, se perguntar a alguém se sente mais próximo do Partido Democrata ou do Partido Republicano, é evidente que muita gente vai dizer que é independente, mas se nós insistirmos, eles dizem que são democratas ou republicanos. 90% dos americanos identificam-se com o partido. Em Portugal, só 50% das pessoas se identificam com o partido. E, portanto, mesmo que tenham uma posição ideológica, consigam dizer eu sou de direita, eu sou de centro-direita, eu sou de centro-esquerda, eu sou de esquerda, a fidelidade, a associação, a identificação pessoal com o partido é uma coisa que depois liberta muito a decisão de qualquer orientação partidária, não é? Aqui, de facto, o que surpreende de alguma maneira é que, apesar de tudo, alguns candidatos conseguiram reter muito bem o voto dos partidos, dos eleitores que votaram nos partidos que os apoiaram em 2025. Por outro lado, não houve muito mais voto tático do que é habitual. Pronto, isso é outra parte porque nós também não tínhamos umas eleições presidenciais. Eu estive a andar para trás. De facto, desde 86 nós não temos umas eleições presidenciais realmente abertas. Talvez as do Cavaco Sampaio, mas eram só dois candidatos, portanto não havia voto tático, não é? Sim. Não tivemos eleições em aberto. Esta é a primeira das eleições presidenciais. Esta esteve muito em aberto, até porque a percepção... Há um mês era quase impossível alguém prever que Seguro ia ser provavelmente o Presidente da República. Não é? Até porque a percepção da correlação de forças foi mudando muito rapidamente. Apesar das tendências serem mais ou menos claras,
Elas são claras para nós que andamos a Mas conseguir esta informação. e as sondagens não contribuíram muito para isso? As sondagens absolutamente contribuíram, não há dúvida sobre isso. E não contribuíram já agora, vou-te pôr uma questão. Mas contribuíram ética. Não só as sondagens, desculpa, deixa só acabar. Uma coisa são as sondagens, outra coisa são os seus efeitos indiretos, ou o que elas fazem na maneira como vocês falam sobre a política, certeza, sobre a campanha, sobre a dinâmica. Vocês amplificam essa informação e às todos... vezes amplificam de uma maneira que lhe dá, digamos, uma potência que ela não devia ter. Agora eu vou dizer, as tracking polls não é só responsável dos analistas, foram apresentadas pelo que não são, com colaboração de quem as fez. Que sabe exatamente para que é que elas estão a ser usadas e continuam a fazê-las como se não soubessem para que é que elas estão a ser usadas. Quer dizer, vamos ver uma coisa. Tracking polls, para que as pessoas não percebem, são sondagens, servem para medir tendências, não servem para aquilo que foram utilizadas, acertam nas tendências, aliás, voltaram a acertar nas tendências, não acertam nos resultados. Nem se aproximam disso. Por acaso, desta vez, aproximam-se no fim, geralmente. Vamos ver. A minha pergunta é... Há aqui uma série eu acho que há aqui uma série de equívocos da tua parte. Não, mas é porque eu acho que... Da mesma maneira mas eu queria explicar o que é que as pessoas... Já agora estou um ponto. Da mesma maneira que os jornalistas e os comentadores têm que assumir a sua responsabilidade de dar uma coisa, um valor que não tem e com isso fazer uma manipulação política, os cientistas sociais também têm que o fazer. Então, sabem o que é que estão a fazer. Vamos lá ver. Eu não participei nessas tracking polls, portanto não vou tentar falar disto de uma maneira que seja mais distanciada possível. Primeiro ponto. Uma tracking poll é uma sondagem como outra qualquer. Não tem nenhuma diferença em relação a outra sondagem. A única coisa que faz é que as outras fazem o seu trabalho de campo e divulgam o resultado no final do trabalho de campo. O que estas fazem é, vão fazendo o seu trabalho de campo e vão divulgando o que é que acontece às suas estimativas à medida que vão substituindo, vão adicionando inquiridos. Mas do ponto de vista técnico, elas têm as mesmas forças e as mesmas fraquezas que outra sondagem qualquer. Portanto, o que é que elas são de diferente? O que elas são de diferente é de gerarem informação diária que depois, e eu vou tentar ter uma visão completa sobre isto, que depois tem de ser interpretada corretamente. Qual é a interpretação que não é correta? A interpretação que não é correta é imaginar que pelo facto de um dia para o outro haver uma mudança de um ponto percentual ou 2, que isso tem qualquer significado. Portanto, o problema não é da sondagem. O problema é da interpretação que se faz da sondagem. Agora, vou tentar ser completo nisto. Quem faz esta informação, quem a produz, sabe que está a produzi-la para que os meios de comunicação social que têm gerem informação. E ninguém gosta de gerar informação que consiste muitas vezes em dizer nada mudou, ou não conseguimos dizer o que mudou, não sabemos se mudou alguma coisa. Portanto, no limite, quem faz estas sondagens, a Pitagórica, o Alexandre Picotto, neste caso concreto, no passado foram outras pessoas, poderia dizer, bem, eu como receio a maneira como esta informação vai ser interpretada, eu recuso-me a fazer. Isso seria possível. Não seria muito normal, quer dizer. Não concordo. Pronto. Vou dizer não concordo por uma razão, porque o que estão a fornecer não é um trabalho científico, é um trabalho comercial. Tem como única função, e sabem que tem como única função, alimentar noticiários diários. Eu não foi a função que teve nas várias eleições, ainda nas duas últimas eleições em que foi usado. Eu não concordo. Independentemente do respeito que tenho, e tenho, aliás, isso incomoda mais por ter, se não tivesse. E depois há outra coisa que tu disseste, desta vez acertaram e às vezes não acertam, mas isso é verdade para todas as sondagens, não tem a ver com a questão. Com a questão é, as tracking polls são apresentadas como sondagens diárias e não são sondagens diárias. São sondagens, como tu disseste, que o trabalho de campo vai sendo, que o resultado vai sendo libertado, que não é a mesma coisa que uma sondagem diária. Mas ninguém não queria que isto fosse tudo sobre a tracking poll da Pitagórica. Temos outras perguntas. Mas ninguém da Pitagórica e ninguém que escreve os relatórios e ninguém que fornece essa informação está a dizer que de cada vez, em cada dia, é uma nova amostra. Ninguém diz isso. Pois não, mas é assim que é apresentado. Não é apresentado assim, porque não são dados esses pormenores às pessoas que nem sequer sabem o que é que aquilo é. É apresentado como uma sondagem diária. É apresentado chamavam-lhe, aliás, sondagem diária. Mas quanto tempo é que nós vamos demorar a aprender que uma tracking poll é isto? Nós vamos presumir que depois de repetirmos isto 1000 vezes que as pessoas continuam a ser estúpidas e não percebem o que está a acontecer? Não é estúpido, as pessoas pensam em muitas outras coisas. Não, com certeza, mas está bem, mas é que a discussão sobre isto em todas as eleições é constante. Já se explicou 1000 vezes o que é uma tracking poll. Pedro, porque determinou. Foi muito determinante nestas eleições. Foi determinante. Agora vamos à outra questão. Isto começa a ser perigoso. Agora vamos à outra questão. Tu próprio disseste que apanhou corretamente as tendências.
Sim, as Certo? tendências apanhou. Então qual é o problema? Se apanhou corretamente as tendências, qual é o problema das pessoas tomarem decisão na base dessa informação? Porque as pessoas não tomam com base só na tendência, as pessoas tomam com base no que lhes aparece. Além de que eu acho que as sondagens estão a ganhar, devo dizer, mas isso aí não é responsável. Não, isso é uma grande discussão. Um excesso de presença. Eu estou completamente de acordo político, com isso. Que torna, aliás, esvazia o debate político de política e de repente já voltamos a falar de sondagens. Deixa-me andar para a frente, senão eu vou. Mas eu só queria ficar neste ponto. Quer dizer, completamente. nós temos aqui uma divergência que é, tu próprio disseste, apanharam corretamente as tendências e por acaso desta vez ficaram próximas dos resultados. No fim. E a pergunta, no fim, quer dizer, não havia de ser a 2 meses antes, não é? No fim tá é bem, mais tá bem. claro. E a pergunta é, qual é o problema de os eleitores tomarem muito a sério essa informação para tomar decisões? Eu acho que a resposta não é óbvia. É só isto. Face às últimas legislativas, o Seguro teve mais de 312 mil votos do que o PS e reconquistou, se quisermos fazer este paralelo, 160 conselhos à AD e 30 ao Chega. O PS, mesmo sabendo que o voto do Seguro é diferente do voto do Partido Socialista, a minha pergunta é, ele não deixa de ser um candidato socialista, e a minha pergunta é se o PS voltou a ser um partido interclassista e urbano por via do voto em Seguro, ou é apenas a face visível de um eleitorado que, como já vimos aqui, acabou por decidir o voto por exclusão de partes. É possível fazer alguma extrapolação do que se conhece de outros estudos sobre a evolução do voto do Partido Socialista, sobre a natureza do voto em Seguro ou não? Não é possível. Eu acho muito difícil responder a essa pergunta. Portanto, vamos talvez dizer o que tu disseste de outra forma ou confirmar o que tu disseste de outra forma. Uma das coisas que acontece com o eleitorado de Seguro, que é muito curiosa e muito interessante, é que apesar de em grande medida ser um eleitorado que tinha votado no Partido Socialista, não é o eleitorado igual ao que tem sido do Partido Socialista. Em 2 pontos em particular. É um eleitorado muito mais jovem do que... Então eu vou pegar aí. Deixa-me fazer. E depois não te esqueças do que é que ias dizer seguimos, porque a minha pergunta seguinte era sobre isso e já agora ponho-me já aqui no meio. Ele conseguiu contrariar a fragilidade dos socialistas junto dos jovens. E especialmente dos mais instruídos. E a minha pergunta é porque não é óbvio, agora estamos a entrar numa área de bastante subjetividade. Sim. Mas o candidato tem um perfil mais clássico, mais institucional. Não se diria que era o candidato que, ao contrário do Partido Socialista, conseguia entrar mais no eleitorado jovem do que o Partido Socialista. Pois é talvez por isso e que... a minha pergunta é se tem a ver com o tipo de voto não PS que ele conseguiu atrair e que não é do PS. Foi emprestado, por assim dizer. Exato. Pois, é esse o ponto. Eu não acho fácil dizer-se que... aliás, até vou mais longe. Não acho provável dizer-se que este resultado seguro possa ser descrito como uma reconfiguração do eleitorado do Partido Socialista, precisamente pelo que disseste, porque nós sabemos que houve gente à esquerda do Partido Socialista, enfim, mais de metade, não é? Mais de metade do voto à esquerda do Partido Socialista que votou em Seguro. E esse eleitorado, estou a pensar em particular do eleitorado do Livre e no eleitorado do Bloco de Esquerda, é um eleitorado que precisamente tem estas características, mais jovem, mais instruído, que ajudou a tornar o eleitorado de Seguro diferente do eleitorado do Partido Socialista. Agora a pergunta é, será que isto traz alguma coisa para o Partido Socialista? Bem, se Seguro fosse líder do Partido Socialista e se como presidente continuasse a ser líder do Partido Socialista, eu acho que isso poderia acontecer como aliás acontece em França. Ou seja, em França a dinâmica do voto e o voto nos partidos é muito determinada pela dinâmica do candidato presidencial. Porque o candidato presidencial é o líder. É o líder do partido. Isto é diferente e, portanto, eu não vejo isto necessariamente como sintoma de que isto possa trazer uma reconfiguração, uma mudança, uma recomposição do eleitorado do Partido Socialista. Mas não diz o oposto, por exemplo, que apesar de que esse eleitorado não está barrado ao Partido Socialista. Ao contrário do que se chegou a pensar. Quer dizer, para isso nós teríamos de presumir que o Partido Socialista seria capaz de, em eleições legislativas, fazer o mesmo que Seguro conseguiu, que é, no fundo, minar o apoio de partidos como o Livre e ainda mais o apoio de partidos como o Bloco de Esquerda e ir buscar abstencionistas que tivessem esse perfil. Eu não vejo isso nada como garantido. Não vejo como impossível, mas não vejo como garantido. Tinha gente que havia um segundo ponto, para além do voto jovem. Era a questão da instrução, no fundo, mas faz parte do mesmo fenómeno. É a mesma coisa, sim. Faz parte do mesmo fenómeno. O eleitorado Seguro teve um ótimo desempenho. Enfim, do ponto de vista relativo, quem teve melhor desempenho entre os mais instruídos foi, obviamente, Coutinho de Figueiredo, não é?
Mas mesmo assim, seguro conseguiu ser, nos nossos dados, o candidato mais votado entre as pessoas com ensino superior, que é um padrão completamente diferente ou muito contrastante com aquilo que o Partido Socialista tem sido ao longo dos últimos anos. Agora, a próxima pergunta não é mais fácil do que as anteriores. O voto em Coutrinho de Figueiredo é na IEL, no Coutrinho de Figueiredo, ou nem uma coisa nem outra, ou seja, pelo menos uma boa parte desse voto, aquele que é o mais que teve em relação, por exemplo, à IEL, que vem da AD, boa parte desse resultado vem da AD, foi apenas voto útil que transitou de Marques Mendes para Coutrinho, por ser quem tinha condições à direita para ir à segunda volta, à direita sem ser Ventura, não é? Para ir à segunda volta. Só me fazes perguntas dificílimas, super difíceis de responder, mas vamos lá ver. Em primeiro lugar, estamos evidentemente a fazer dentro dos limites aceitáveis especulação. Claro, eu espero que as pessoas percebam isso, e acho que elas percebem. Bem, primeiro ponto. Nós já sabíamos todos que Coutrinho de Figueiredo vale mais do que a IEL, porque basta ver o que aconteceu nas europeias. Ele teve um resultado excepcional. Numas eleições é que há mais abstenção. Sem dúvida. Partidos como a IEL. Sem dúvida, mas mesmo contando os votos, teve mais votos que a IEL tinha tido. Votos. E portanto, sem dúvida que Coutrinho de Figueiredo tem um valor intrínseco como candidato, como figura política, isso não há dúvida. Também é verdade que, para além disso, nós sabemos que muitos eleitores, quase tantos eleitores, enfim, estatisticamente é a mesma coisa, dentro da AD, tantos foram para Mendes como foram para Coutrinho. E eu acho que falámos há bocado do efeito das sondagens, e não é só as sondagens, é tudo o que elas trazem. Eu penso que a percepção que o próprio candidato alimentou e jogou muito bem, de ser ele o melhor candidato para a direita e o centro-direita, e disso depois se ter refletido nas tendências e na percepção que se foi criando do que poderia ser o seu resultado, isso terá contribuído muito para que eleitores que teriam ponderado votar no candidato oficial do PSD tivessem mudado para... Mas não é obrigatoriamente eleitorado que seja transferível da AD para a IEL. Mesmo que Coutrinho, imaginando, mesmo que Coutrinho viesse a ser o líder, voltar a ser o líder da IEL, o que seja. Sim. Porque há uma pressão de voto útil nestas presidenciais que não tem as mesmas dimensões legislativas. Sim, voltamos ao ponto atrás. O eleitorado da AD, como o eleitorado do PS, é muito heterogéneo do ponto de vista social. E há muitas pessoas que votam AD e que são, do ponto de vista da sua ideologia económica, bastante liberais. Mas que votam na AD porque... Aí sim, por razões também estratégicas, porque percebem que a AD e o PSD é um voto mais útil do que votar na Iniciativa Liberal. Para que isso acontecesse, eu nem acho que a grande barreira seja ideológica. Para que isso acontecesse, nas eleições legislativas era preciso que a IEL aparecesse como uma alternativa tão viável, tão bem-sucedida, tão capaz, e isso... aconteceu nas presidenciais a percepção de que Coutrinho poderia chegar à segunda volta, a percepção de que a IEL pode ser mais bem sucedida eleitoralmente que o PS tem em legislativas, isso é outra coisa. Sendo que não é impossível, porque, ou seja, nós vamos lá, porque já lá vamos, mas olha, há mesmo... No contexto em que vivemos politicamente, nada é impossível. Mas o que eu estou a dizer, quando digo que não é impossível, há uma reconfiguração da direita e um desgaste forte da AD pode resultar numa transferência do partido para o lado, que ainda por cima não tem a mesma ruptura do que o voto não chega, não é? Não, sem dúvida. Nós começamos logo por falar nisto, quer dizer, o traço fundamental, a característica fundamental, a coisa mais importante que está a acontecer e que explica muito daquilo que estamos aqui a discutir é o sistema partidário português mudou. É outro. O da esquerda já mudou e o da direita agora parece que a grande reconfiguração sem é a dúvida. Direita, mas nada disto não vai acontecer também as reconfigurações à esquerda, mas isto lá iremos. Coutrinho foi o candidato mais votado em 6 freguesias do país. Todas elas as zonas mais ricas do país. Avenidas Novas, Estrela e Belém, em Lisboa, Cascais e Estoril, ou a Foz, no Porto. São os sítios onde consegue os melhores resultados. Esta divisão social cada vez mais rígida do voto, em que a posição económica parece determinar a escolha política, que não era bem assim no passado, não aproxima Portugal de padrões de polarização social, ou não pode vir, sobretudo com o crescimento, por exemplo, da IEL, a padrões de polarização social semelhantes às que, por exemplo, vemos nos Estados Unidos, onde isso é muito evidente, que não existiam quando o PS e o PSD ocupavam a generalidade do espaço eleitoral
Em resumo, o PSD é um partido evidentemente muito mais interclassista do que a IEL. Ou do que o Chega, em sentido inverso, se quiser. E a minha pergunta é se este estilhaçar também não corresponde a um estilhaçar social no comportamento do eleitorado. Bem, que também diz um retrato sobre o próprio país. Não é? Quando eu comecei a estudar eleições em Portugal, quando nós tivemos pela primeira vez o inquérito pós-eleitoral em 2002, lembro-me disso, editámos um livro e uma das coisas um dos traços fundamentais desse livro, que aliás não era novidade, nós já sabíamos isto de outro tipo de estudos anteriormente, aliás do próprio André Freire, infelizmente falecido, era o de que em Portugal as bases sociais do voto eram muito difusas. Ou seja, não era muito difícil encontrar uma relação clara. Eram quase mais regionais do que... Havia uma divisão regional, havia uma divisão norte-sul, havia uma divisão interior-litoral. Obviamente que havia alguma correlação entre a classe social a que pertence, a idade que se tem, a instrução que se tem, o sexo e o voto. Mas Portugal destacava-se precisamente por ser um sistema em que essas bases sociais eram muito difusas. E a explicação que havia na altura era: nós temos um sistema de partidos construído de baixo para cima. De cima para baixo e não de baixo para cima. Partidos que são construídos, no fundo, pelo meio dúzia de elites, muito ligadas ao Estado e sem o tipo de base que os sistemas partidários europeus tinham, que nasceram do PCP. Com exceção do PCP, obviamente a grande exceção. E o que é que aconteceu desde então? Eu penso que aquilo que está a acontecer é fruto, mais uma vez, volto a repetir, da mudança do sistema partidário. Mas é uma mudança que acontece porque, em parte, essa mudança acontece precisamente porque essas bases sociais eram demasiado difusas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a sociedade muda, e os partidos continuam a ser partidos muito transversais do ponto de vista sociológico, começa a haver um desajustamento entre a oferta e a procura. A sociedade portuguesa estava a tornar-se demasiado complexa para ser representada pelo sistema de partidos que nós temos. E aquilo que nós temos hoje... Se quisermos, começou com o nascimento do Bloco de Esquerda. Começa com o nascimento do Bloco de Esquerda. É o primeiro sinal de que há ali qualquer coisa no eleitorado do Partido Socialista que não está bem, não é? Que não joga termos, ao mesmo tempo, digamos, lembras-te bem, termos um líder partidário católico com as posições que teve sobre o referendo do aborto e termos eleitores com altos níveis de instrução e altamente liberais do ponto de vista dos seus valores. O Bloco de Esquerda nasce disso. E o que nós temos desde aí é um sistema partidário que se vai reconfigurando para começar a representar melhor segmentos da sociedade que se sentiam pouco representados no sistema partidário existente. Eu não acho que isto seja equivalente a mais polarização. Eu falei de polarização social, não é? Certo. Económica. Claro, outra coisa é polarização ideológica. Eu não estou a falar disso. Claro. Sem dúvida, o que nós estamos a ter, e de facto estes dados das sondagens à boca das urnas e de outros inquéritos que mostram essas diferenças de forma cada vez mais clara, não é? É um rearranjo do sistema para começar a representar segmentos da sociedade mais claramente identificáveis e com interesses mais identificáveis. Obviamente, se eu tiver um alto nível de instrução e um alto nível de rendimento, eu não tenho que ter medo do mercado, não é? E, portanto, um discurso pró-mercado, como o de iniciativa liberal, claramente pró-mercado, é um discurso que me atrai. Se eu tiver uma posição social totalmente oposta a esta, eu tenho muitas razões para ter medo que o mercado deixar o mercado a funcionar sozinho. E, portanto, naturalmente eu vou buscar ideias e vou ser atraído por ideias que são contrastantes com estas. Portanto, digamos, eu vejo este rearranjo de alguma forma até, se quiser ser normativo sobre o assunto, como algo de positivo, como um rearranjo do sistema partidário para se adequar à sociedade e para termos partidos que representam interesses mais claramente identificáveis, em vez de termos a situação que tínhamos tido, que é partidos que tentam representar tudo ao mesmo tempo. Os dados indicam, o outro dado também, vamos aproveitar o Cotrim para falar disto, indica que o Cotrim foi o candidato mais votado até aos 34 anos, teve 30% dos votos até aos 34 anos, mas quase inexistente entre os eleitores mais velhos. Conhecida a pirâmide demográfica do país, o peso dos mais idosos, que não parece que vai mudar brevemente, mais defensores do Estado Social, um pouco gostavas de dizer, porque não é só uma questão social, também é uma questão de idade. Certo. Evidentemente, quando se tem 50 ou 55 anos, o mercado totalmente livre, Claro. sabemos exatamente qual é o nosso lugar nele.
esta bolha eleitoral não limita o potencial crescimento dos liberais? Sim, claro que sim, mas nós temos que pensar que há outra razão, há uma razão adicional para os mais velhos não serem atraídos por Coutinho de Figueiredo, pela iniciativa liberal, da mesma maneira que não são atraídos pelo LIVRE, e já agora, da mesma maneira como não são atraídos pelo Chega. E que é uma coisa muito simples, que é as pessoas mais velhas têm hábitos formados, não é? Eu falava há bocadinho que metade dos portugueses não têm identificação partidária. Bem, os mais velhos têm. Não são metade, são muito mais. Ou seja, grande parte da metade que têm são os mais velhos. Claro. São os que já os tinham, não é? E portanto são pessoas que não mudam assim por dar cá aquela palha, agora vou votar na iniciativa liberal. Não, são pessoas que... O ato de votar e em quem se vota são muito força do hábito, e depois o hábito torna-se convicção e torna-se uma identificação, uma vinculação, exatamente, é um bom termo. E portanto eu acho que é... Agora, é também por isso que Coutinho não chega a esse grupo. Agora, a sociedade, a população não é estática. Algumas pessoas vão, infelizmente, falecendo e vão sendo substituídas. Mas a verdade é que o envelhecimento, nós mudamos, os nossos problemas mudam à medida que vamos envelhecendo. É verdade. Portanto, um jovem de todo o tempo quer mais mercado, ou em geral, não estou a dizer em termos ideológicos, estou a dizer em termos... Um velho de todo o tempo quer mais proteção, claro, não é? Nós estamos aqui a falar de uma coisa que tecnicamente se chama efeito de ciclo de vida e efeito geracional. Certo. São duas coisas diferentes. Claro. E do que é que tu estás a falar? Estás a falar do efeito de ciclo de vida. Sim. À medida que as pessoas vão envelhecendo, as suas preferências mudam e, obviamente, se eu me aproximar da idade... Tendem a aproximar-se do centro, aliás, nós sabemos isso. Claro. Não é? Mas também há o efeito geracional. Esta geração que agora nós retratamos como a senda dos mais velhos, daqui a 20 anos já não são as mesmas pessoas. Sim. E essas pessoas já vão ter preferências diferentes. Basta olhar, por exemplo, quando o Bloco de Esquerda tinha um pouco mais, a estrutura etária do Bloco de Esquerda foi envelhecendo. Foi mudando, exatamente, completamente. A tenaz que parecia estar a corroer o PS nas últimas legislativas e também nas autárquicas, perdendo voto popular para o Chega e voto urbano mais qualificado para a sua direita, pode estar agora a chegar ao PSD... Agora é um pouco de especulação, mas acho que com base em alguns dados, com o crescimento de uma direita económica nas cidades, de Coutrinho e da IEL, e um crescimento do Chega a norte, já lá vamos, quando falamos do Chega, em bastiões tradicionais do PSD. Ou seja, o PSD pode vir a viver brevemente o mesmo que o Partido Socialista viveu recentemente. De forma diferente, evidentemente, e com atores diferentes. Eu penso que a chave disto... vamos dizer, uma hipótese, porque isto não está suficientemente estudado, mas uma hipótese para explicar o que é que está a acontecer com o Chega e, por sua vez, adiantando, pode ser a tua pergunta, o que aconteceu com o PS e o que acontece com o PSD, é uma mudança nos temas. É uma mudança nos temas que presidem a nossa vida política. Uma das coisas mais interessantes do Chega na sua origem e que o tornava um bocadinho singular na comparação com outros partidos semelhantes no resto da Europa, é que a imigração não era tema. Não só a imigração não era tema, se calhar também não era um tema, na realidade, tão saliente, pelo menos nos meios urbanos em Portugal. Quer dizer, em 2019 já começava a ser, mas depois acentuou-se muito mais. E, portanto, ao não ser um tema, isso produzia uma certa configuração do eleitorado do Chega, e não só do eleitorado do Chega, com quem é que o Chega disputava eleitorado. À medida que a imigração cresce como tema, nós começamos a observar algo que é parecido com o eleitorado de outros partidos de direita radical na Europa, que é a capacidade que este tema tem para atrair pessoas de classes sociais mais baixas e com menos instrução. Portanto, começar a disputar primeiro com o Partido Socialista e agora eventualmente com o PSD em torno desse tema, começar a disputar e a roubar eleitorado desses partidos. Isso de um lado. E depois do outro lado temos a IEL, ou seja, temos um efeito tenaz que o Partido Socialista não viveu, porque o Partido Socialista viveu o efeito Chega. O PSD corre o risco de viver... Primeiro viveu o efeito Bloco e depois o efeito Chega. Mas foi indiferido. Maneiras diferentes. Em momentos diferentes. Aqui, o PSD pode vir a sofrer em simultâneo a pressão IEL Chega. Portanto, a pressão Chega é uma pressão que este Primeiro-Ministro, como aliás muitos Primeiros-Ministros dos partidos de centro-direita, está a tentar lidar com uma estratégia de acomodação.
Em geral, nos países onde isso foi tentado, não resultou muito bem, tenho a ideia. Por acaso é uma discussão interessante. Há quem diga que não resultou bem. Quer dizer, eu sei onde é que resultou bem. Isso resultou bem com partidos de centro-esquerda. Mas isso sim. Claro. Porque aí conseguem casar. Na Dinamarca e na Suécia, não é? Porque aí conseguem casar Estado Social, etc, Claro. etc. Com uma posição restritiva sobre a imigração. Ao eleitorado mais popular. Completamente. Das duas formas. De forma coerente, não é? Coisa Claro. que a direita, o centro-direita tem mais dificuldade. Eu não sei... Sem penso, ficar igual sim, ao sim. partido de extrema-direita, não é? Sim. Eu acho que a estratégia de acomodação por parte da direita moderada nem tem sido nem bem sucedida, mas também não há realmente provas que tenha sido mal sucedida. Há uma série de papers com resultados contraditórios. Eu sei que há pessoas e colegas meus que têm ideias diferentes sobre isto, mas a minha avaliação é que não, acho que é muito cedo, too early to tell. Agora, que tenha sido muito bem sucedida, isso podemos dizer que não é nada claro que tenha sido bem sucedida. Mas está a tentar, não é? Está a tentar com posições sobre a imigração que tenta que sejam, enfim, não necessariamente tão restritivas como os do Chega, mas dando o sinal claramente que está preocupado com o tema. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à preocupação com a sua direita económica, bem, basta olhar para medidas como o pacote laboral e para o discurso genérico de redução do IRC, um discurso amigável para empresas e para, a minha pergunta é e se para o também mercado. sobra alguma coisa da identidade do PSD. Esse é que é o problema, não é? Pois, o PST, no que diz respeito às políticas económicas, isto nunca foi particularmente estranho ao PSD, Não, este tipo de o PSD posições. chama-se PS, apesar de chamar Partido Social Democrata, Claro. não é de facto essa a sua tradição económica. E tem precisamente muita heterogeneidade no seu interior e na sua prática política até. Falando ainda de Marcos Mendes, que falámos pouco, entre o eleitorado da AD de 2025, 31% votou em Coutrinho, apenas 29% em Marcos Mendes, e António José Seguro, como já dissemos, conseguiu 17%. Quando se fala num estilhaçar completo do eleitorado, estamos perante um efeito circunstancial das presidenciais ou revela uma direita estruturalmente fragmentada? Já falámos um pouco disto até agora, mas a questão é, tu olhando para isto dirias, não, isto é presidenciais, não vamos tirar daqui nenhuma lição. A primeira coisa que me ocorre, eu sei que o paralelismo tem limites, ocorre-me as presidenciais de 2016, o que aconteceu com o PS, não é? Na altura nós não tínhamos... Mas eu, o PS, pelo menos, o PS não tinha candidato, não é? O PS não tinha candidato, mas estilhaçou-se na mesma, não é? Do ponto de vista, votou em Belém, em Roseira, votou em Marcelo, votou em Nóvoa. Na realidade, votou Sampaio da Nova, teve 23%. Sim. Na altura o PS valia bastante mais do que Sim, vale agora. Mas... Claro, mas fragmentou-se também bastante. E o que é que aconteceu ao PS como resultado disso? Nada de especial. Sim. Pelo menos a curto prazo. Mas o PS, o facto aqui de dizer que o PS não tinha um candidato não é para explicar o resultado. É que as consequências não são as mesmas. Eu sei. Se o PS tivesse tido, se Maria de Belém tivesse sido a candidata do Partido Socialista, aquilo teria tido efeitos para o Partido Socialista, o resultado que ela teve, não é? Teria, mas nós estamos aqui a discutir duas coisas diferentes e são as duas igualmente importantes. Uma das perguntas é, se hoje, enfim, agora no domingo, houvesse legislativas, qual ia ser o resultado? E a pergunta é, será que o resultado iria refletir a fragmentação da AD? Pois, eu acho que não. Não tenho a certeza. Isto é sinais para o futuro. Pronto, o outro plano é diferente, este foi um bom resultado para a AD, não foi? Não, isto dá sinais, péssimo. Isto dá pistas. Sim, dá pistas sim. para o que pode, ou seja, voltamos pode acontecer de mal à AD. É só essa a questão. Voltamos à tua questão anterior, no fundo estamos a colocá-la de maneira diferente. O que é que isto sinaliza em particular? O que é que o resultado de Coutrinho sinaliza sobre o potencial de um partido como a IEL, a própria IEL, este candidato, como... Eu diria que, e até o seguro. Ou seja, a capacidade de um... O perfil, aliás, é semelhante, apesar de serem pessoas diferentes, do líder do PS, tem, num momento diferente, do ponto de vista político, entrar no eleitorado da AD. Ou seja, que possibilidade é que existe de ver esta tenaz e o PS? Teríamos de saber mais sobre e eu não sei, sobre as pessoas que tinham votado da AD e desta vez votaram em seguro. Por que razão votaram? Qual foi a motivação? Votar Coutrinho eu acho compreensível em dois planos. Não é? Primeiro, Mendes estava na situação em que se começou a perceber que ia ficar e a maneira de conseguir ter um candidato viável de centro-direita seria votar em Coutrinho.
Sobre as pessoas que votaram em Seguro é mais... Eu não sei o suficiente. Mas é interessante, porque essa se calhar até dá mais sinais menos É circunstanciais. sem dúvida interessante, sim. André Ventura teve um resultado semelhante ao das legislativas, até penso que teve um bocadinho menos de votos. Sim. Eu ainda não vi, ainda não dessomei os vindos da imigração, mas teve menos, mas com uma geografia diferente. Isso é que é a parte que eu acho mais interessante. Quebrou a barreira católica do Norte, vou-lhe chamar assim, tendo resultados idênticos em Lisboa e no Porto, coisa que ainda não tinha acontecido, e cresceu mais em Trás-os-Montes do que no Alentejo, onde na realidade caiu. Já lá vou. Isto é um sinal de que ainda tem margem de crescimento? Ou seja, o facto de ter, apesar da mesma votação, ter crescido num sítio onde resistia mais ao voto em Ventura, diz-lhe que ele tem margem de crescimento? Pois mais uma pergunta difícil que exigiria que eu soubesse coisas sobre os eleitores que não sei. Sim. Vou voltar à ideia que começámos a discutir há pouco, não é? De uma certa recomposição do eleitorado Chega a Ventura. Sobre a sua capacidade nova de chegar a eleitores com baixos níveis de rendimento e baixos níveis de instrução. Coisa que, ao contrário do que se pensa e se costumava sempre dizer, não era verdade. Não era verdade. Ou seja, a ideia dos descamisados que votavam no Chega era falsa, não era verdade. Era verdade em muitos outros países, Sim. mas não para o Chega. Aqui na realidade podia ser que até eram os remediados, no sentido daqueles que estavam ali no limite. É um setor mais intermédio da sim. instrução, do rendimento, sim, sem dúvida. Essa mudança pode ter a ver com isso. Eu, por exemplo, estaria muito curioso em perceber o que é que, já agora um parênteses, do ponto de vista territorial, eu e o João Cancela até escrevemos um artigo sobre isso. O Chega tem tido um apoio desproporcional nos meios rurais. Eu estaria maior. Eu estaria muito interessado em perceber o que é que finalmente, e digo finalmente porque sempre foi a expectativa, à luz do tipo de realidade que nós conhecemos de outros países, o que é que se está a passar nos subúrbios das grandes cidades, não é? Porque, mais uma vez, é aí que, ativando o tema da imigração, ativando o tema da diferença étnica e racial, ativando esse tipo de sentimentos e atitudes, que se ganha o potencial para chegar a um determinado tipo de eleitor a que o Chega ainda não chegava tão bem, tornando mais parecido com os seus partidos congêneres no resto da Europa. Então eu não sei se essa mudança não pode ter a ver com isso. E alguma... Esta tenho quase certeza que não consegues responder, mas mas esta é mais complicada, é que se há alguma razão que se consiga explicar a queda no Sul. O Chega cai no Sul. No Alentejo, etc., cai. E isso eu devo dizer que fica espantado. Ou seja, André Ventura tem menos, aliás, compensa o que sobe no Norte com quedas no Alentejo, por exemplo. O que aconteceu com o seguro no Alentejo em comparação com o PS? O crescimento foi desproporcionalmente alto. Pois eu acho que pode ter a ver com isso. Ou seja, o PS recuperou, seguro recuperou alguma coisa que o PS andava a perder. Uma das coisas que as pessoas não pensam quando estão a falar sempre o Bloco de Direita, o Bloco de Esquerda, sim. Que o Chega tem uma parte do eleitorado que é sociologicamente de esquerda. Ou seja, que se um dia, não sei, pode mudar entretanto ele próprio, mas que a tendência será para se abandonar o Chega, não é para ir para a IEL ou para o PSD, é para ir para nós o PS. Sabemos que parte da explicação do declínio do Partido Socialista em 24 e 25 foi perder votos para o Chega. Sobre isso não há dúvida. A maioria das sondagens que arriscam cenários para a segunda volta, ainda antes das eleições, previam um resultado mais alto para a Ventura na primeira. Não sei se as pessoas estão a perceber o que eu estou a dizer, ou seja, estas sondagens que eu vou referir que arriscaram fazer sondagens para a segunda volta davam melhores resultados ao Ventura já nesta primeira do que ele teve. Ainda assim, a sua taxa de rejeição está a cair, e já lá vamos, porque eu tenho uma pergunta específica sobre isso. E a sua aceitação no Norte, como vimos agora, está a crescer. Não estamos a subestimar a capacidade, na maior parte das conversas, a capacidade de mobilização de André Ventura na segunda volta? Eu acho que pode haver alguma capacidade de mobilização, mas devo dizer que aquilo a que eu estou mais atento na segunda volta não é tanto à mobilização do Chega, mas à desmobilização dos outros todos. Dos outros todos. Porque isso... Por serem favas contadas, por ser favas contadas, pelo facto do PSD não ter uma posição sobre não indicar o voto, pelo facto de Coutrinho também não o ter feito, pelo facto do Almirante Gouveia Melo também não o ter feito,
É previsível, não sei quando isto foi para ver, pelo menos falava-se da possibilidade de o VML vir a, claro, isso pode fazê-lo. Claro, vamos observar o que vai acontecer. Mas, quer dizer, nesse cenário, eu acho que o possível sucesso de André Ventura, não necessariamente para ganhar a segunda volta, mas para ter um resultado melhor do que muita gente acharia possível e do que eventualmente até as sondagens foram dizendo quando apresentavam cenários hipotéticos de segunda volta, pode ter mais a ver com essa desmobilização do que com a sua capacidade de mobilização adicional. David Diniz lembrava que há apenas 3 anos, 3 ou 5, agora a taxa de rejeição de André Ventura entre os eleitores da AD rondava os 80% e que hoje está perto dos 30%. Uhum. Se aceitarmos que o passo mais difícil para um eleitor é votar pela primeira vez num partido diferente, a possibilidade de Ventura ir vir a ter mais votos que Luís Montenegro, coisa que é perfeitamente plausível, do que teve nas legislativas, não coloca o seu verdadeiro patamar de crescimento, não estou a dizer na segunda volta, do Chega, claramente acima dos 30%. João Cancela fala de que fez umas contas, são contas de somar basicamente, mas que André Ventura poderia chegar aos 38% nesta segunda volta. O patamar de crescimento do Chega não passa a ser este também. Quer dizer, eu não... Quando eu estou a querer dizer eu não acho... Tem a ver que estamos a falar da perda de virgindade. Sim. Alguém que votou em Ventura pode vir a votar no Chega. Não acho de todo impossível que o Chega chegue a esse resultado. Não acho impossível por várias razões. Em primeiro lugar, aquilo a que nós estamos a assistir nos últimos anos, enfim, não só em Portugal, já aconteceu no resto da Europa, é uma certa... há quem chame normalização, podia chamar uma certa habituação, à ideia de que há posições, formas de discurso, componentes ideológicas daquilo que se pensa e se defende que até há uns anos eram inaceitáveis e que agora são mais aceitáveis. E tudo isso vai diminuindo as barreiras para que as pessoas escolham esses partidos. Depois, a partir do momento em que o Chega desempenha um papel no Parlamento, em que por vezes é parceiro de coligações para a aprovação de legislação, também torna o partido, vai diminuindo constantemente o estigma associado a votar num partido como esse. Que é, aliás, o que explica o passagem de 80% para 30% de rejeição no eleitorado da AD. Claro. E portanto, finalmente, vamos imaginar, nem é preciso imaginar, basta pensar no que tem sido um tema que foi sempre caro ao Chega, o que é que tem acontecido nos últimos anos em torno dos temas da corrupção, da falta de ética na política. Se nós tivermos mais um episódio, como temos tido nos últimos anos, de associar atuais líderes políticos de outros partidos a problemas éticos na política, tudo isso que ainda por cima nós sabemos que não afetam nunca os líderes dos partidos de extrema-direita, mesmo quando aparecem casos relacionados com ele. Tudo isso é alimento para o Chega. Portanto, eu vejo esse potencial de crescimento, não excluiria nada. Vamos ser ainda mais categóricos. É impossível o Chega ser o maior partido da direita em Portugal. De todo. É o maior partido português também. De todo. Espero vir a conseguir fazer um episódio apenas sobre isto, mas fizeste com um grupo de cientistas, entre os quais a Joana Sá, que já aqui esteve, um trabalho sobre o tratamento jornalístico das últimas eleições europeias, em que concluíram que em 5 países europeus que analisaram, Portugal, Irlanda, Alemanha, Áustria e Polónia, as candidaturas de extrema-direita tiveram mais cobertura do que os seus resultados anteriores, do que as projeções para essas eleições e do que os resultados finais que houveram nessas eleições. Ventura, eu sem entrarmos muito porque eu quero vir a fazer isto com a Joana Sá, espero conseguir, Ventura tem sido recorrentemente o candidato com mais tempo de antena. Penso que há 2 ou 3 anos que é sempre o líder com mais tempo de antena na televisão. Portanto, mais do que o próprio primeiro-ministro ou antes, quando não era ele o líder da oposição. Isto tem contribuído, achas que isto tem impacto nos resultados eleitorais do próprio Ventura e do próprio Chega? E nos outros países europeus também? Sim. Eu em Portugal não tenho nenhum estudo que mostre categoricamente que isso é assim. Mas vamos ver. Quer dizer, aconteceu em todo o lado. As televisões não resistem ao valor espetáculo de um líder político que vai violando sucessivamente aquilo que se julgavam ser as normas de convivência política. Não é?
Até não é só de convivência política, mesmo normas sociais. Não é? Portanto, não, as televisões não resistem a esse espetáculo, não resistem. Porque, e para além disso, não é por acaso que os líderes mais bem-sucedidos desses partidos são também eles próprios políticos extremamente hábeis na sua relação com a comunicação social, quando é que dizem o quê. Quer dizer, o facto de logo, quando saem as primeiras projeções, as televisões vão ocorrer ter quando é aventura, e ele coloca em cima da mesa a questão quem é o líder da direita, quer dizer, mostra, por um lado, como não resistem e mostram o talento retórico e político de colocar essa questão, que era a questão mais difícil para o resto da direita, e foi a questão que deixou o resto da direita em curto-circuito, sem saber o que fazer perante este resultado. E, portanto, é a combinação entre estas duas coisas. Aconteceu em todo o lado e é irresistível. Que efeito pode ter, agora vamos entrar noutro tema, que é o tema, pelo menos destas primeiras semana e meia, não sei se não será da campanha toda, que efeito pode ter em termos eleitorais a neutralidade de Luís Montenegro? Pois já falámos um bocadinho sobre isso. Eu estaria muito interessado em ver que efeito é que isso tem do ponto de vista da mobilização do eleitorado do PSD, ou neste caso da desmobilização do eleitorado do PSD. Eu percebo o dilema. Eu percebo o dilema da direita perante este resultado, não é? E é um dilema parecido com aquele que surge quando se discute se para lidar com a direita radical deve haver cordão sanitário ou não deve, não é? E o dilema neste caso é se o PSD tivesse apoiado Seguro, no fundo sentiu que aquilo que estaria a fazer era a conceder a Ventura o estatuto de líder da direita, seria permitir que se vitimizasse dizendo nós somos no fundo objeto de um conluio, de uma conspiração entre as elites. Tudo isso seria, digamos, fortalecido. Pelo contrário, ao não indicar um sentido de voto, aquilo que o PSD está a fazer, através da desmobilização dos seus eleitores, é a favorecer a probabilidade de que Ventura tenha um resultado que o torne líder da direita. Portanto, é este dilema que... Este dilema depois tem outro problema, ou seja, que tem a ver com um lado mais psicológico. Sim. Isso... Vamos partir do princípio que as pessoas não obedecem ao que o Montenegro diz, mas de qualquer forma isso tem um efeito. Não é uma questão de obedecer, é uma questão de eu identifico-me com aquele partido, eu dou credibilidade àquela pessoa. Sim, e portanto a informação que ela me dá é relevante. O facto do líder do partido dizer, não dizê-lo, mas pela mensagem a passar, eles são iguais, não é? Faz cair um tabu. E fazendo cair um tabu, nós sabemos isso. Se algum eleitorado do PSD, sentindo menos pressão, vota em André Ventura, o PSD na realidade está a encaminhar os seus eleitores provavelmente para aquele que pode ser o seu maior concorrente futuro. Sim, pode acontecer. Pode estar a criar... nós sabemos, aliás, que isso aconteceu com o PCP no sentido inverso. O PCP com o PS, no dia em que deixou cair uma barreira, o eleitorado começou e depois já não voltou. Sim. Ou seja, se não é uma jogada a curto prazo compreensível, mas a longo prazo absolutamente desastrosa. É possível, mas a mim o que me choca mais, e aqui vou fugir um bocadinho, digamos, ainda mais da análise dos dados e dar a minha, enfim, leitura do que se passou, ainda por cima isto foi desnecessário. Não é? Isto foi uma coisa que eu não estou dentro das decisões dos políticos, nem falo como líderes políticos, não faço a mínima ideia o que é que lhes passa pela cabeça. Mas isto pareceu uma coisa completamente precipitada. Quer dizer, os partidos têm órgãos, não é, que tomam decisões. O Conselho Nacional do PSD decidiu apoiar Marcos Mendes, não é? Houve essa decisão. Porquê é que na noite das eleições o PSD teve de tomar uma posição imediatamente sobre este assunto? Isso para mim é uma coisa misteriosa e um pouco precipitada. Segundo, aquele risco de que falávamos há pouco, de que apoiando Seguro pudesse favorecer que Ventura e o Chega se retratassem como vítimas de um conluio. Bem, mas eles vão dizer isso na mesma. Não ficou resolvido com a neutralidade. Vão dizer isso na mesma, já está a dizer. Vão começar a aparecer os dirigentes do PSD a apoiar e já está a dizer. Constroem a narrativa na mesma. E depois o terceiro ponto para mim que é o mais enigmático, que é esta ideia da equivalência ou da neutralidade dos dois candidatos. Mesmo se nós assumirmos, e não é no fundo a minha posição pessoal, mas vamos presumir que do ponto de vista ideológico
Seguro e Ventura são, enfim, não são iguais, mas são opções neutras do ponto de vista, enfim, da democracia liberal. O PSD não precisava de falar nisso, porque a única coisa aqui que é absolutamente decisiva é que um dos candidatos é líder de um partido. É líder de um partido. E no dia que esse partido se tornar o partido mais votado no Parlamento, o regime português muda. Passa a ser um regime presidencialista. Ventura passa a comandar, hoje, passa a ser chefe de Estado e chefe de governo. Hoje que é quinta-feira, dia 22, publiquei um texto exatamente a explicar que no dia em que, se Ventura ganhasse as eleições presidenciais, seria primeiro-ministro em Belém, a dirigir o Conselho de Ministros todas as semanas, a convite do primeiro-ministro. Ficávamos como semipresidencialismo francês. E, portanto, aquilo que o PSD precisava dizer é, independentemente das posições dos diferentes candidatos e da nossa distância ou até equidistância ideológica destes dois candidatos, nós não podemos apoiar um candidato que é líder de um partido, porque isso vai mudar a natureza do nosso regime. E eu acho espantoso como é que isto não ocorreu a ninguém. E como é que se toma esta posição com estes riscos para o próprio PSD e para a direita portuguesa. E há um risco do PS transformar num porto seguro para o voto mais centrista e moderado. Ou seja, com esta posição, o PSD não libertou apenas voto para o Chega, libertou voto no sentido oposto. Não é para seguro, mas de um eleitorado mais centrista do PSD que não se sente provavelmente confortável com esta posição, nem vinculado a esta posição. Se isto não contribui para lentamente recentrar todo o sistema de maneira a que o Partido Socialista vá ocupando o espaço, tendo uma liderança capaz de o fazer, o espaço do centro, aliás, com efeitos em todo o sistema político, incluído à esquerda, mas isso é outro debate. Quer dizer, como sabes, eu não gosto de ser tão especulativo. Eu acho que isso é uma possibilidade, mas deixa-me apresentar outro ângulo para essa questão. Nós estamos a esquecer toda a discussão, muita da discussão que tivemos até agora tem muito a ver com o posicionamento ideológico dos candidatos, dos partidos, das pessoas. Isto é apenas uma pequena parte da explicação do voto. Não é? Porque uma coisa que há bocadinho discutíamos, o que é que acontece se agora no domingo houvesse eleições legislativas? Ia ser diferente? Provavelmente não, porque há aqui uma questão de fundo que é a situação do país. A situação do país é muito importante para as pessoas como mecanismo de decisão. A situação do país é globalmente positiva do ponto de vista do desempenho da economia. E, portanto, não há dúvida que estes fatores... Também era quando o Partido Socialista teve a maior debacle da sua história. E vínhamos de um governo socialista com uma boa situação económica, só que também era, estavam fartas. Tivemos uma mudança de liderança, isso é muito importante. E tivemos, enfim, um caso de alegada, enfim, não vou dizer corrupção, mas... Acho que já nem se pode dizer alegada, porque já não é, já parece que não é. Alegada na altura, e tudo isso também pesou no voto. Mas isto para dizer... Não há dúvida que essa possibilidade existe, mas depende de tanta coisa, depende de tantos fatores, é uma coisa tão contingente que é muito difícil antecipar esse possível futuro. Somos o país em que a extrema-direita cresceu mais depressa. Penso que não serei rigoroso de dizer isto. Em 7 anos fez um caminho que outros demoraram décadas a fazer na Europa. E também somos aquele em que, à primeira oportunidade, desapareceu o chamado cordão sanitário. Pode-se mesmo dizer que seremos dos poucos países europeus onde esse cordão sanitário, na realidade, nunca chegou a existir. De facto. Esta desistência ajudou à normalização e crescimento, ou a ordem é inversa? O cordão tornou-se impossível por causa da rapidez do crescimento do próprio Chega? Ora, nem uma nem outra. Bem, o cordão sanitário foi rompido nos Açores, não é? O que eu acho sobre isto é o seguinte. Eu acho que o crescimento tardio, mas muito rápido, da direita radical em Portugal tem muito a ver, não tem a ver com a sociedade portuguesa, não tem a ver com aquilo em que nós acreditamos, não tem a ver com as nossas preocupações, não tem a ver com os temas que nos movem, tem a ver com o facto de não ter havido oferta credível durante muito tempo. Quando essa oferta apareceu, ela ativou... a mesma opinião que eu, que a extrema-direita sempre existiu em Portugal, não tinha a representação partidária.
Quer dizer, basta ver, estou-me a lembrar de uma coisa que na altura foi muito controversa, que era o inquérito, enfim, muito controversa dentro destes limites. Da RTP. A certa altura, no inquérito social europeu, uma das perguntas era sobre se as pessoas achavam que havia raças ou etnias menos inteligentes que outras. Sim. E salvo erro, Nós temos o pior resultado da Europa. Era 30%, que era o pior. E as pessoas ficaram, não, isto é impossível, isto não pode ser, Portugal não é assim, os portugueses não são isto. Quer dizer, não são o quê? São. Muitos são. Aliás, eu costumo dizer neste debate que seria estranho que o último país a descolonizar na Europa fosse o país menos racista da Europa. Seria pelo menos contraintuitivo. Não, o que é interessante é que sempre dentro de uma espécie de ideologia nacional de que nós somos especiais e que a nossa colonização foi especial e que os portugueses são especiais e que isso nunca passou de uma ideologia, foi só isso. Outra coisa importante, não há país nenhum na Europa, talvez a Bulgária seja a exceção, que tenha uma imagem tão prevalecente de corrupção total na sua classe política. Isso já era verdade há 5 anos, era verdade há 10, é verdade há 15. Apesar de não haver grandes dados para partir do princípio. Pois, mas não é. Quer dizer, enfim. Não estou a dizer que não há corrupção em Portugal. Claro que há. É difícil comparar os níveis de corrupção, é difícil comparar os níveis de atuação criminosa, porque os dados sobre isto são. Sim, estava a pensar, por exemplo, se olharmos há 30 anos, Itália e Portugal, talvez Itália tivesse um pouco mais, não é? Sim, mas quando pensas em Portugal, não é só a questão da prevalência da corrupção e, enfim, da notoriedade muito grande de algumas das pessoas da vida política que foram e são acusadas de corrupção. Tem a ver com a percepção também de impunidade. Que isto não produz resultados. E se quiseres até ir mais longe, é a ideia de que eu estou tão longe de quem toma decisões, há uma clivagem tão grande entre, vamos dizer assim, a generalidade da população e as elites políticas, que aquelas pessoas de certeza que andam a fazer uma malandrice qualquer. Quer dizer, há aqui uma distância ao poder, uma visão negativa de quem tem poder, de quem o governa e de quem o usa, que obviamente um partido que aparecesse com isso como argumento não podia deixar de ter sucesso. Só precisava de quê? Precisava de que aparecesse alguém que, pelo menos inicialmente, não tivesse estigmatizado como sendo de extrema direita. E o André Ventura conseguiu isso. E, portanto, para responder à tua pergunta, que era? Porque foi o cordão sanitário ou foi... Mais rápido. Ou seja, as condições sociais estavam lá. Se cruzarmos a fragmentação da direita, o voto útil à esquerda e a normalização do Chega, o sistema parece estar a entrar num equilíbrio instável, seja por via da AD, seja por via da IEL, aí é um pouco indiferente, dos 3 blocos. E a minha pergunta é se não corremos com estes 3 blocos. A França tem 3 blocos, não são os mesmos 3 blocos, porque à esquerda o bloco não é dominado pelo centro-esquerda, é dominado pela esquerda mais radical, mas se não corremos o risco de ficarmos em situações de bloqueios prolongados, um bocado também como acontece em França, do nosso sistema. Quer dizer, basta ver o número de eleições que temos tido ultimamente para perceber que já entramos. O VML captou eleitorado da AD, do PS e até do Chega. Que voto é este? O voto de ordem sem política, de cansaço do rito partidário, mas que ainda rejeita a agressividade do Ventura? Consegue-se perceber que voto? Eu devo dizer-te que toda esta eleição é para mim o maior mistério. Porque se ele tivesse tido um grande resultado, eu conseguia perceber qual era o voto. Com 15% tenho mais dificuldade em perceber. Porque se tivesse sido um grande resultado, percebia-se que era a personalidade, a capacidade de vir a ser presidente. Fica-se sem da mesma maneira que não se percebeu bem quem era o candidato do ponto de vista da sua localização, o seu eleitorado também não se percebe bem qual é. Bem, continuamos no domínio das hipóteses, porque como eu te disse há pouco, eu não sei mais sobre estes eleitores do que aquilo que tem a ver com as coisas que já falámos, com a sua composição social e de que partidos é que vieram. Mas já não é pouco. Pronto, já não é pouco. Mas como mera hipótese, eu acho que podemos lembrar-nos, por exemplo, do sucesso relativo de Fernando Nobre, não é? Quer dizer, acabou por ser um flop. Mas sim, acabou por ser um flop, mas enfim, mas dentro... Culpa própria, sim. Sim, mas dentro daquilo que é a dificuldade em fazer campanha e contestar eleições sem uma base partidária, foi um resultado interessante. E aqui temos uma coisa parecida, é um resultado interessante, que é amplificado, a meu ver, pelo quê? Pela excelente imagem que os portugueses têm da instituição militar, em geral, das Forças Armadas, em que no fundo ele representava, de alguma forma, o melhor que essa instituição tinha para mostrar.
uma rejeição dos partidos e da política, mesmo assim menor do que seria de esperar. Mas que não tem o grau de virulência que nós encontramos no candidato como Ventura. Portanto, aquilo foi um espaço para aqueles que sentem essa rejeição, sentem essa... Eu vou utilizar uma expressão, o espaço para o populismo democrático. Eu não gosto, eu estou a usar a expressão populismo de forma pouco rigorosa. Não rigorosa, mas sim, de alguma forma, uma rejeição dos partidos e da política convencional, mas uma rejeição sem a virulência que nós encontramos no Chega, encontrou e canalizou-se para aí. Obviamente que o problema de Gouveia e Mel surgiu logo no seu texto, no seu espécie de manifesto que foi publicado no Expresso, quando ele diz que se situa no espaço entre o PS e o PSD. Sim. É um espaço que infelizmente não existe. A questão, eu acho que por acaso o Gouveia Melo, o mau resultado, porque quando pensámos que ele estava eleito há uns meses, não é? Fica o resultado não corresponde às expectativas, a léguas das expectativas iniciais. A grande questão para mim é que se prova, até nas dificuldades que ele teve a fazer campanha, que a não localização ideológica é um problema quando se faz política. Até para os eleitores, porque os eleitores podem dizer que já não ligam à esquerda e à direita, mas continuam a ligar para conseguir localizar a pessoa e perceber, para tornar um candidato previsível. Sim. No fundo estamos a dizer a mesma coisa. Aquela posição entre PS e PSD é um não lugar. Sim. É um não lugar. Eu como sempre achei que o centro era um não lugar político. Sim. É um lugar na política, mas é um não lugar político, ou seja, não... E depois há outra coisa que é, os partidos não são indiferentes, nunca, nem nas presidenciais. As máquinas partidárias, apesar de tudo, contam, mesmo que enfrentem dificuldades tremendas, como aconteceu com o PSD desta vez. Mas a máquina partidária não foi indiferente. Eu até tenho ideia que o VML teve uma campanha com mais mobilização de pessoas do que o Marcos Mendes. Ou seja, ele conseguiu fazer uma campanha. O que me pareceu é que ele como não tinha um lugar claro, criou confusão no próprio eleitorado. Ou seja, as suas posições... as pessoas não se importam de discordar com 20% de um candidato de esquerda ou de direita, são de esquerda ou de direita, mas sabem o que é que estão ali. O lugar político também permite previsibilidade, não é? Essa indefinição é um problema. Sim. É um problema que as pessoas sabem. Ok, eu sei o que ele acha sobre as coisas que já disse, mas não sei sobre tudo o resto. Estou de acordo. Com resultados residuais à esquerda do Partido Socialista, estamos perante a pressão do voto útil ou uma ruptura mais profunda. Ou seja, resumindo, o Bloco, o LIVRE e o PCP ainda valem os 10% que tiveram nas legislativas, que já eram mínimos históricos. Bem, por acaso eu estou a dizer que eram mínimos históricos, não é verdade, porque houve um tempo que o PCP valia menos do que 10% e não havia outros partidos à esquerda. Mas, isto estamos perante a pressão do voto útil, brutal, que à esquerda foi avassaladora, parece-me a mim. Mas a questão é se a esquerda perdeu o código de comunicação com as classes populares, correndo o risco de se tornar um espaço politicamente irrelevante e socialmente fechado. Se estas eleições, mesmo de uma forma caricatural por causa do voto útil, reforçam esta ideia, e uma pergunta que eu acho que se calhar nem te posso fazer, mas que se a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, está a passar por uma crise ou está a morrer? Se tens dados para lá destas eleições que te permitam, porque já apareceu morrer noutros sítios e ressuscitou. Em Espanha ressuscitou, em França ressuscitou, noutros morreu. A Itália morreu. E portanto a minha pergunta é se há dados para perceber qual das duas coisas está a acontecer a este espaço, que já estou aqui a dar um espaço muito alargado do ponto de vista ideológico. Sim. Do PCP ao LIVRE vai uma grande distância. Eu não esses dados não os tenho. Obviamente que a crise não aconteceu agora, já vem das legislativas, mas nota que a crise nesse caso é diferente, não é? Aqui tu estás a juntar o LIVRE como sintoma dessa crise e o LIVRE tem tido sucesso, enfim, relativo. Há uma coisa que estas eleições dizem. Por acaso eu acho que é um sucesso relativo só no sentido, quando comparamos o número de eleições que o LIVRE teve e o número de eleições, por exemplo, que o Bloco teve no início, não podes medir em anos, tens que medir em número de eleições. O Bloco teve um crescimento muitíssimo mais rápido. O LIVRE mostrou que tem ali bastantes limites de crescimento, que eu acho que são sobretudo sociais e culturais, não é? Mas o que também se mostrou é que foi quem resistiu menos ao voto útil nestas eleições, dos três.
Claro, mas isso eu acho normal. E que, portanto, resistirá menos, provavelmente, em circunstâncias semelhantes em legislativas. Ou não? Mas é diferente, porque em legislativas um eleitor do LIVRE pode ter a expectativa de que o soma ao PS. Exatamente. E de que, aliás, isso pode ser uma coisa até particularmente estimulante para um eleitor do LIVRE pensar que vai estar presente num cenário de coligação com o PS e obrigar o PS a tomar atenção aos temas que ele próprio valoriza, não é? E, portanto, aqui estamos numa situação completamente diferente. Aqui não há coligações, há uma pessoa que vence e ponto final. Eu estou a falar disso, curiosamente, o Bloco mantém a votação e tem que ter ido buscar voto a algum lado, porque é seguro que perdeu muito voto para o seguro, portanto tem que ter ido recuperar o voto do Bloco em algum sítio. Pois isso aí, nós, do ponto de vista tenho técnico... Tenho uma tese que tem muito a ver com a pergunta seguinte. As subamostras são tão pequenas que nós não conseguimos... Eu tenho uma tese que tem a ver com a pergunta seguinte. Agora, segundo vi nas sondagens... Sim. 4,5%, a Catarina Martins teria 4,5% entre as mulheres e 0,5% entre os homens. O que significa que foi um voto de género mais do que voto ideológico que lhe permitiu ficar, estamos a falar de 2%, de qualquer forma, que é um resultado miserável. Sim, mas esse padrão é verdade para o Bloco de Esquerda há algum tempo, não é? A queda do Bloco de Esquerda é, em parte, uma perda de eleitorado masculino. Ou mais acentuada entre os homens do que entre as mulheres. Então deixa-me fazer esta pergunta seguinte. Há uma assimetria fortíssima do voto dos homens e das mulheres nestas eleições, coisa, aliás, sobre o qual já li muitos textos, não é só em Portugal, é uma coisa, pelo menos todo o Ocidente. Seguro teve 36% de voto feminino e apenas 27% de voto masculino. Ventura recolheu 26% do voto dos homens e apenas 20% dos votos das mulheres. Porquê é que o populismo radical, ou a extrema-direita, continua a bater numa parede feminina? Porque parece continuar, é um efeito cultural, geracional ou ligado à percepção de risco por parte das próprias mulheres? Bem, como contexto a essa pergunta, uma das coisas que nós sabemos é que no passado, talvez em Portugal, enfim, a nossa democracia, apesar de tudo, é relativamente recente, mas se recuarmos para as democracias mais antigas, no passado as mulheres votavam à direita. Por causa da Igreja, não é? Segundo. Por causa da relação com a Igreja. Eram, digamos, um voto mais conservador. E depois, com o tempo, isso foi mudando ao ponto de se ter invertido, não é? Hoje as mulheres votam mais. Mas inverteu-se, eu tenho ideia que se inverteu mais, ou seja, a discrepância é hoje maior entre mulheres e homens do que era quando as mulheres votavam mais à direita. É porque a inversão que tem a ver com a preocupação mais acentuada das mulheres com as políticas sociais, acrescentou-se a inversão que é impulsionada pelo papel da direita radical, cujo discurso é um discurso, em muitos casos, explicitamente, ia dizer antifeminista, tu dizes misógino, é capaz, em alguns casos, é mesmo misógino. E, portanto, é natural que as mulheres reajam negativamente a esse discurso. E, portanto, o que nós temos, não é surpreendente. E não é uma questão de estilo também. Ou seja, o estilo muito violento e muito agressivo da extrema-direita não afasta, se calhar estou a elaborar um preconceito, mas não afasta o voto feminino. Não sei se é o estilo. Não sei se isso Eu gostava de ver, por exemplo, a votação do Almirante Homens-Mulheres. Suspeito, posso estar enganado, estou a mandar para o ar. Sim. Se estiveres aí, então se calhar é melhor não mandar para o ar, porque tens aí, pode ser desmentido já, mas que tem mais voto masculino que feminino. Há grande diferença ou não? Não há grande diferença. Então não tenho razão. Eu diria por causa do discurso, do tipo de discurso. Não é que seja um discurso muito agressivo, mas é um discurso mais musculado. Não é? Mas já agora nada dessas coisas, nada em política é fatal e definitivo. E basta ver, por exemplo, o que é que se passa, não se passa ainda em Portugal, mas passa-se muito noutros países com a direita radical. É um discurso muito especificamente dirigido às mulheres em torno da questão do Islão e da imigração islâmica. No fundo, dizendo, nós somos anti-imigrantes islâmicos porque estamos do vosso lado. Ou está de um desses lados quando é para conseguir... Portanto, isto para dizer, nós temos estas configurações do eleitorado. Por acaso, este tema do sexo dos eleitores é a coisa mais transversal na direita radical em todo o mundo. Quer dizer, os homens votam muito mais a direita radical do que as mulheres. Eu também acho que provavelmente também há um grupo em perda, não é? Ou seja, o facto dos homens, do ponto de vista com a conquista de direitos das mulheres,
Há um reequilíbrio e, portanto, os grupos em perda tendem... Há uma percepção de ameaça, há uma reação contra uma ameaça, contra uma perda, sim, sem dúvida. Isso é uma das explicações. Mas também para dizer, nada disto é definitivo, não é? Sim. Porque a imaginação, a criatividade, a capacidade dos políticos redefinirem os temas e transformarem os temas faz com que nada disso seja fatal nem definitivo. Muito obrigado, Pedro Magalhães, Obrigado, por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.